Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura minúscula, assim do tamanho de uma ervilha, mas que funciona como a verdadeira CEO do nosso corpo, a glândula hipófise. Exato. Muita gente chama de glândula mestra, né? Isso. E a nossa missão aqui é entender por que esse apelido, apesar de famoso, talvez nem conte a história completa. Uhum. Nosso ponto de partida é um material super detalhado sobre histologia endócrina e vamos tentar extrair o que realmente importa para entender essa pequena gigante. Perfeito. E para começar, acho que a gente tem que entender a linguagem que essa CEO fala, os hormônios. Boa. Pensa neles como, sei lá, e-mails ou memorandos internos do corpo. São mensageiros químicos. Ok. Eles caem na corrente sanguínea, que é o nosso sistema de logística, e viajam para departamentos distantes, os órgãos, para dar ordens específicas. É uma comunicação bem diferente da do sistema nervoso, então. Totalmente. O sistema nervoso seria tipo um telefonema. Instantâneo, direto, rápido. E o hormonal? O hormonal é mais lento, como um e-mail que define a política da empresa para o próximo trimestre. O efeito demora mais para chegar, mas é duradouro. Fundamental para manter tudo em equilíbrio, o que a gente chama de homeostase. Ótima analogia. Então, antes da gente entrar na sala da presidência, na hipófise, vamos entender melhor esses memorandos. O material que a gente tem aqui fala dos métodos de entrega. Não é só jogar a mensagem no sangue e torcer, né? De forma alguma. Existem níveis de comunicação. O nosso foco, o método clássico, é a secreção endócrina. Certo. A glândula produtora é como uma fábrica sem porta para a rua. Ela coloca o produto dela, o hormônio, no pátio ao redor, o fluido intersticial. E de lá ele é coletado pelos caminhões da corrente sanguínea para distribuição nacional. E o oposto disso seria? A secreção exócrina. Pensa numa loja com a porta direto para a calçada. As glândulas salivares, as sudoríparas, eles usam um duto, um canal, para entregar o produto direto aonde ele vai agir. Entendi. Uma entrega para o país todo, a outra entrega só ali na vizinhança. Mas o material cita mais dois tipos, parácrina e autócrina. Ah, sim. São a comunicação de curtíssima distância. A secreção parácrina é como uma conversa de escritório. Uma célula libera uma mensagem que só as vizinhas imediatas conseguem ouvir. Não precisa de um grande sistema de entrega. Exato. E a autócrina é a mais íntima possível. Como assim? É como se uma célula escrevesse um bilhete para si mesma. Ela libera um hormônio que age nela própria. Um bilhete para si mesma. Adorei. É um mecanismo de autorregulação, então. Perfeito. Mas para a hipófise, o que nos interessa mesmo é o modelo de distribuição nacional, a secreção endócrina. Ok. E aqui fica muito interessante. O material conecta a química dos hormônios com a aparência deles no microscópio. Fala de esteroides, proteínas. Como isso funciona na prática? Essa é a chave da histologia. A composição química do hormônio dentro da célula determina como ele vai interagir com os corantes que a gente usa. Ah, então a cor que a gente vê... Exato. A cor nos diz o que está acontecendo ali. Células que produzem hormônios proteicos, por exemplo, vão se pintar de uma cor específica. Outras podem não pegar cor nenhuma. A coloração é uma ferramenta de detetive, sabe? Genial! Ela dá pistas sobre qual departamento da fábrica a gente está olhando. E o que ele está produzindo. Falando nisso, vamos para a estrela do show. Se a gente colocasse a hipófise numa lâmina, o que essa técnica revelaria sobre ela? O material descreve a localização dela de um jeito bem técnico. Célula túrcica do osso esfenoide. Vamos traduzir isso. Imagina a base do seu crânio. Lá dentro, bem no centro, tem uma pequena depressão no osso, como uma cadeirinha esculpida para proteger algo precioso. Uma cadeirinha? Essa é a célula túrcica e é ali que a hipófise fica sentada, pesando só meio grama num homem. Só isso? É minúscula. Curiosamente, em mulheres que tiveram múltiplos filhos, ela pode crescer e chegar a 1,5 grama. E ela está conectada ao chefe dela, o hipotálamo, por uma haste chamada infundíbulo. E a coloração? O que ela nos mostraria? Uma glândula uniforme?
Muito pelo contrário. E aqui está a maior revelação do nosso material. A hipófise não é uma glândula, são duas. Como assim, duas? Duas glândulas que nasceram em lugares completamente diferentes e se fundiram. E a coloração escancara isso. A parte de trás, a neurohipófise, fica mais pálida, quase desbotada. Neurohipófise. Neuro vem de nerso. Exatamente. Ela é literalmente uma extensão do cérebro. Nasceu do mesmo tecido neural e simplesmente cresceu para baixo. Espera aí. Então a parte de trás da hipófise é um pedaço do cérebro que desceu. Que loucura! É isso. E a outra parte? A que deve ser mais colorida. De onde ela veio? Veio de um lugar totalmente inesperado. Do teto da boca primitiva do embrião. Da boca? Do teto da boca. Um pedaço desse tecido formou uma pequena bolsa, a bolsa de Raschke, que começou a subir em direção ao cérebro. E se encontrou com a outra parte que descia. E se encontrou com a outra. Formou a adenohipófise, a parte da frente. E por ser tecido glandular de verdade, cheio de células produtoras, ela se cora intensamente, fica bem mais escura. Então essa origem dupla dita tudo sobre elas. Absolutamente tudo. A estrutura, o funcionamento e, como a gente vai ver, a forma como o cérebro as comanda. Duas fábricas diferentes com origens distintas operando sobre o mesmo teto. Uma é cérebro, a outra é glândula. O hipotálamo não pode usar o mesmo método de comando para as duas. Exatamente, ele usa duas estratégias completamente diferentes. Para a parte de trás, a neurohipófise, o controle é um telefonema. É direto, rápido, neural. Como ela já é parte do cérebro, a conexão é física. Perfeito. Neurônios que ficam lá em cima no hipotálamo simplesmente estendem seus fios, os axônios, para baixo até a neurohipófise. Um fio direto. Simples assim. E o que passa por esse fio? Os próprios hormônios. Esses neurônios produzem a ocitocina e o ADH lá no hipotálamo. Os hormônios então escorregam por dentro do axônio e ficam armazenados na pontinha do fio, já dentro da neurohipófise, esperando o comando. E quando o comando chega? O cérebro manda um impulso elétrico e os hormônios são liberados direto nos vasos sanguíneos dali. Entrega imediata. Ok, o controle da parte de trás é um telefonema. Mas e a parte da frente, a adenohipófise? Ela não tem esses fios. Como o cérebro manda ordens para ela? Aí que tá. É quase por carta, mas uma carta entregue por um sistema de correio expresso super exclusivo. Um correio expresso. É, o sistema porta-hipotalâmico hipofisário. Pensa assim, o corpo tem uma rede gigante de rodovias de sangue. Se o hipotálamo jogasse as ordens nessas rodovias, a mensagem ia se diluir, se perder. Faria sentido. Seria como gritar uma ordem num estádio lotado. Então, qual é o atalho? Exato. O hipotálamo tem seu próprio serviço de motoboy. Ele libera os hormônios de comando, os fatores de liberação, numa primeira rede de capilares ali na base dele. E esse sangue não vai para a circulação geral. Não vai. Ele pega uma estrada vicinal privada, as veias porta, que desce direto para a hipófise interior. Chegando lá, entrega a mensagem com força total numa segunda rede de capilares. A mensagem chega rápido, concentrada e só para quem interessa. Genial! É um sistema muito eficiente. Com essa arquitetura em mente, vamos entrar nessas duas fábricas. Como são as células da adenohipófise, a fábrica glandular? Lá dentro, a coloração nos ajuda a identificar os departamentos. Temos as células que gostam de cor, as cromófilas. Certo. Elas se dividem em dois times. O time que se cora em rosa, as acidófilas, é responsável por duas missões gigantes: crescimento, com o hormônio do crescimento, e produção de leite, com a prolactina. Os engenheiros de desenvolvimento do corpo. Gostei. E eles formam quase metade da força de trabalho de lá. E o outro time? O que se cora em azul. Esses são os basófilos. Se os acidófilos são os engenheiros, os basófilos são o centro de controle de operações. Ocupados. Muito. Dentro desse centro, você tem equipes especializadas. Uma que gerencia a energia do corpo, mandando ordens para a tireoide com TSH. Outra equipe de gerenciamento de crise, que lida com o estresse e comanda o córtex da adrenal com a CTH.
E, claro, a equipe de continuidade da espécie, que gerencia ovários e testículos com o FSH e o LH. Nossa, é uma complexidade absurda. Cada equipe com uma missão vital. Tentar memorizar o nome de cada tipo de célula, cada hormônio, cada alvo. Para quem está estudando isso, deve ser um desafio gigantesco. É um volume de informação considerável, sem dúvida. E ainda tem as células que não se coram, as cromófobas, que são um mistério. Podem ser células aposentadas ou de reserva. Falando nisso, para quem precisa realmente dominar esses detalhes, seja para uma prova ou para a prática, a organização é tudo. É por isso que ferramentas como a Medcob são tão úteis. Sim, ajudam muito. Em vez de se afogar em listas, a pessoa pode entrar agora em medcob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil para testar o conhecimento. Aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma forma de transformar essa montanha de informação em conhecimento de verdade. Uma excelente dica. Agora vamos para o outro lado, para a neurohipófise. E a paisagem aqui é... completamente diferente. Claro, não é uma fábrica, é um armazém, um terminal de liberação. Exatamente. Então não vamos ver aqueles cordões de células produtoras. E o que a gente encontra lá? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, um emaranhado de axônios não mielinizados, os fios que descem do hipotálamo. Certo. Segundo, umas dilatações nesses fios, que parecem pequenos inchaços. São os corpos de Hering. E eles são o nosso armazém. Estão repletos de vesículas cheias de ocitocina e ADH. Prontas para serem liberadas. Prontinhas. E terceiro, espalhadas por toda parte, temos as células de suporte. E qual o papel delas? Elas são os pituicitos. Pense neles como a equipe de manutenção e segurança do armazém. Eles dão sustentação, envolvem os axônios, os capilares, garantem que o terminal funcione perfeitamente. Ok, vamos organizar as ideias. Depois desse mergulho todo, o que a gente leva para casa? Primeiro fica claro que a hipófise não é uma coisa só, é uma entidade dupla. Com 2 origens, 2 estruturas e 2 sistemas de comando completamente diferentes. Exato. Segundo, a parte de trás, a neurohipófise, é um posto avançado do cérebro. Não produz nada, só armazena e libera. Num sistema de comando direto, quase instantâneo. E terceiro, a parte da frente, a adenohipófise, é a verdadeira fábrica, controlada de forma mais sutil por e-mails hormonais que chegam por aquele sistema vascular exclusivo. Perfeitamente resumido. E, por último, dentro dessa fábrica, existe uma diversidade impressionante de células trabalhadoras, cada uma com sua especialidade, orquestrando tudo no corpo. A imagem agora está muito mais nítida. Não é só uma glândula mestra, é mais como um complexo de comando e controle com 2 divisões muito especializadas. E se a gente conectar isso de volta ao quadro geral do corpo, aquele diagrama com todos os órgãos-alvo, a tireoide, o córtex adrenal, os ovários, essa análise microscópica ilustra perfeitamente o princípio do sistema endócrino. Um pequeno centro de poder, escondido na base do cérebro, secretando mensageiros que viajam para garantir que a orquestra inteira toque em harmonia. Para fechar, fica aqui um pensamento para reflexão. O nosso corpo desenvolveu 2 sistemas de controle tão distintos para a mesma glândula. Um neural direto e rápido para a hipófise posterior, que lida com coisas urgentes como o balanço de água e o parto. Sim. E outro hormonal, mais lento e gradual, para a hipófise anterior, que cuida de processos de longo prazo como o crescimento. O que essa dualidade pode nos dizer sobre as pressões evolutivas que nos moldaram? Uma boa pergunta. Talvez ela revele como a nossa fisiologia foi esculpida para operar em diferentes escalas de tempo ao mesmo tempo. Uma para sobreviver ao agora e outra para planejar e construir o futuro.